Um gato miando aqui, nossa. A manhã inteira. Miau, 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 miau. Mas então, vamos lá, gente. Bom dia para quem entrou depois, né? Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre as narrativas e eu vou pegar um outro pedaço agora, um outro assunto para falar com vocês. Como forma, né, de sempre estar. A gente vai avançando aí na literatura. E agora acho que no segundo semestre eu vou falar praticamente só de literatura mesmo. Então a gente já vamos fazendo essa base agora para começar bem no próximo semestre. Embora ninguém falou nada até agora do segundo semestre, né? Já estou começando a ficar preocupado, né? Mas vai ter segundo semestre. De alguma forma vai ter. Bom, primeiro só para relembrar rapidinho, eu acho que ninguém deve ter tido alguma dúvida sobre isso, né? Que ninguém me escreveu, ninguém perguntou. Então vou relembrar aqui rapidinho o que eu falei na videoaula da terça-feira, que são as vozes narrativas, ou as vozes da narrativa, as vozes da narração, que a gente chama de discursos. Então, né, como eu falei, é o momento em que o narrador, que está contando a história, ele dá a voz para os personagens, ou ele deixa que os personagens falem diretamente ao leitor, ao espectador, depende da mídia, do suporte que você está usando, né? Então, aí eu tinha mostrado, né, o exemplo do discurso direto, em que a fala do personagem é lida, ouvida diretamente pelo leitor e espectador. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, né, do Chapeuzinho, que todos vocês leram. Então, aqui, ó, quando aparece esse quem é, quando aparece esse sou eu, sou netinha, quando aparece esse é porque porque eu estou um pouco gripada, tudo isso aqui é a voz dos personagens, é um discurso direto. É o que o cara falou mesmo. O que o cara falou mesmo. Então, isso vai ser o discurso direto. Geralmente vai aparecer acompanhado desses sinais, né? Tanto vai ter os verbos que vão dizer que o personagem falou aquilo, só que não é só dizer que o personagem falou, né? Porque aí a gente vai ver o discurso indireto já já e vai entender isso. Aliás, vocês já viram. Mas não é só que o personagem disse, é preciso que esteja especificado, que seja separado, que seja fisicamente, que seja visível, né? Na estrutura do texto, essa separação. Então, o que acontece aqui, por exemplo, aqui você está vendo que esse parágrafo, que tem um travessão, ele está separado desse aqui de cima. É um outro parágrafo. Aí é um discurso direto, e ainda tem o travessão, então você reconhece facilmente. Só que nem sempre vai ter isso, vai depender, como eu falei, né? Se o texto estiver bem estruturado, se a narrativa estiver bem construída, você não precisa que fique aparecendo o tempo todo, disse fulano, perguntou fulano. Você entende, por exemplo, nessa parte aqui, né? Que escuro que está aqui, vovó. Não precisa estar escrito aqui. Que escuro que está aqui, vovó, disse a Chapeuzinho. Mais escuro ainda está o coração do lobo, disse o gato. O que você disse, vovó? Perguntou a Chapeuzinho. Não precisa, você entende que é. Quem está falando o quê? Além de, é claro, nessa história do Chapeuzinho, ele está tendo um recurso importantíssimo aqui, que é a intertextualidade. Que vocês já ouviram essa história, vocês já sabem essa história. Então, não faria sentido que a Chapeuzinho dissesse que o lobo, né, nesse caso aqui, dissesse o que você disse, vovó, porque nesse trecho da história você já sabe que o lobo comeu a vovó e tá no lugar dela lá. Então, essa história, vocês já conhecem a trama, então não precisa ver essa repetição de diálogos. Dependendo da história, de como está construída, vai precisar disso. Ok. O discurso indireto. O discurso indireto, como eu tinha falado, é quando o narrador diz o que o personagem teria dito. Só que você não tem como saber se ele realmente disse isso ou não, ou o que ele disse. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, né, do outro texto que a gente leu. Essa jovem recebe um pedido de sua família. Então, aqui poderia estar escrito: essa jovem
ouve sua mãe dizer: filha, por favor, leve pão e leite para sua avó, blá blá blá. Aí seria um discurso direto, mas não, aqui está um discurso indireto. Ou então, a avó pede que a jovem guarde o leite e o pão e coma a carne. Poderia estar escrito aqui em discurso direto. A avó pede a Chapeuzinho, guarde o leite e a carne, e aí um outro parágrafo, né? Guarde o leite e a carne, blá blá blá. O leite e o pão e coma a carne, blá blá blá. Então é isso. E também vai ter o discurso indireto livre. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui. Não, tá todo mundo na sala, beleza. Aparentemente, né? Isso. Então, e no discurso livre indireto, aí fica meio nebuloso, fica meio nublado, assim, o que foi dito pelo personagem e o que não foi dito. Teoricamente, o que aparece como fala do personagem aparece nesse momento do narrador contando. Só que a gente nunca vai saber se ele realmente contou isso ou não. Então, por exemplo, eu tinha mostrado esse exemplo, né, que eu refiz o texto da Chapeuzinho num discurso indireto livre. Então, aqui é a visão do lobo, não, esse aqui é a visão da avó, que está dentro da casa, né, que não sabe quem está lá fora, então o narrador está acompanhando a história em terceira pessoa, pelos olhos da avó, pela visão da avó, e ouve, aí ela está lá, né, quem seria aquela hora, perguntou e ouviu um sou eu, vovó, sua netinha. Quer dizer que o narrador está dizendo que a vovó disse que ouviu isso. Aí entra aquele tal do disse que disse, né? Ah, fulano disse que outro disse que disse isso. E mais para frente também, ó, mas a voz está muito diferente da de sua netinha. É porque eu estou um pouco gripado, foi o que eu vi a seguir. Então, supõe-se que a vovó ouviu, o narrador está dizendo que a vovó teria ouvido isso do lobo, ok? E esse outro exemplo aqui também é a mesma coisa. Tem primeiro esse discurso direto, aqui agora já é o narrador personagem, né, o lobo, e ele está fazendo esse discurso direto. Ó. Aí a vovó faz esse discurso direto, e aí ele disfarça a voz, e dentro da narrativa dele, ele conta o que ele teria falado. Sou eu, vovó, sua netinha. O recurso do discurso indireto livre, ele tem que saber ser usado. Ele é bem complicadinho, assim, se você não souber como usar direitinho, você pode confundir a cabeça do seu leitor. Mas nada que treino e prática não resolva, né? Muito bem. Por que eu falei tudo isso? Porque agora eu vou falar de paráfrase. Essa vai ser um dos dois assuntos de hoje. A paráfrase, pessoal, é quando o narrador, quando a gente está falando de narrativas, né? Mas não só limitado a narrativas, é quando o narrador fala pelo personagem. Então, é o que aconteceu aqui, por exemplo, e é o que vai acontecer aqui no discurso indireto. O que está tendo é uma paráfrase. O narrador está dizendo o que a pessoa, o que os personagens disseram. Então, outro exemplo de. Ah, eu trouxe aqui de volta nesse exemplo. Então, percebam, ó, nesse caso aqui, o narrador de terceira pessoa está falando as coisas pela visão da avó, né? Ele ouviu um sou eu, vovó, então ele está parafraseando o que a vovó teria ouvido, as ações que teriam ocorrido, o que o lobo teria falado para a avó. E nesse caso aqui, é na visão do lobo. Mas também você pode parafrasear notícias. As próprias notícias são paráfrases, mas você também pode parafrasear algo que você leu na internet. Por exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui. Então imaginem, isso aqui é uma notícia que eu peguei ontem, né? Que eu achei ontem na internet. Olha só, o título da notícia, né? Elon Musk, Obama e Kardashian, contas de personalidades no Twitter são hackeadas em golpe de Bitcoin. Então, ó, você vai falar de pessoas norte-americanas, de Twitter, de hacker e de golpe, tem um crime aqui, e Bitcoin.
Então, imagine a seguinte situação, ó, como é que vocês vão parafrasear isso? Vou lá, peraí. Como é que vocês vão parafrasear isso para uma pessoa que nunca ouviu falar em americanos, e americanos provavelmente ela ouviu, né? Mas nunca ouviu falar no Elon Musk, no Jeff Bezos, no Bill Gates, nunca ouviu falar em Twitter, nunca ouviu falar em hacker, nunca ouviu falar em Bitcoin. Como é que você vai contar essa história para alguém que não conhece esses termos? Isso também é parafrasear. É quando você conta com as suas palavras uma história, uma coisa que você conhece, uma coisa que você sabe. Inclusive, parafrasear é uma você contar, né, com suas palavras é um exercício muito bom, é um exercício fantástico para aprender, porque uma coisa é você ouvir uma história, outra coisa é você tentar explicar ela com suas palavras para alguém que não entende, para alguém que não sabe. Ou, por exemplo, quando você acaba de sair de uma aula e você fica assim, nossa, eu não sei se eu não entendi o que o professor falou. Aí você vai tentar explicar o que você não sabe para outra pessoa. Só nesse processo de você explicar o que você ainda não sabe para outra pessoa, você vai ser obrigado a usar memória, vai ser obrigado a usar vocabulário diferente, vai ser obrigado a usar metáforas e outras figuras de linguagem. Você vai ser obrigado a articular um monte de coisa dentro do seu cérebro para conseguir transmitir essa história. E nisso você começa a entender. É muito provável que no final da sua explicação, que você não sabia, de algo que você não entendia, você vai começar a entender, porque você obrigou a sua cabeça inteira a trabalhar em cima daquele problema. Então, é um exercício muito bom de cognição, de aprendizado, você sempre falar com as suas palavras o que você acabou de aprender, o que você acabou seja lá qual for o assunto. Então, vamos fazer esse exercício aqui, gente. Ó, esse primeiro parágrafo aqui, ó. Os bilionários, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, são entre as outras personalidades do Twitter, que se tornaram alvos de hacker nessa quarta-feira, em um aparente golpe de Bitcoin. Como é que você parafraseia isso aqui? Como é que você fala de outro jeito isso aqui? Vamos lá, quem quer falar aí? Como é que você fala essa notícia? Imaginem, por exemplo, a avó de vocês, o avô, a avó, uma pessoa que não tem ideia do que é hackear, que nem sabe o que é Twitter. Como é que você fala para essa pessoa essa notícia? Alguém quer falar? Vamos, povo, chutem. Vai, eu vou chamar então aqui, ó. Pedir para alguém falar então. Cibele. Cibele Martins. Cibele está conosco hoje. Ainda não dormiu durante a aula. E aí, Cibele? Arrisca, pensa nessa situação. Como é que você vai falar essa notícia para o seu avô, para a sua avó, que não tem ideia do que é Bitcoin e Twitter? Como você falaria isso? Pode usar o áudio, pode usar o microfoninho. Eu ia falar o que tá aí e cada coisa que eles não conheciam, tipo, várias personalidades do Twitter. Eu iria explicar o que é Twitter e continuar a frase. Depois eu iria explicar o que é hacker e continuando a frase. Ok. E como é que você explicar isso? Então fale, ó, eu vou, olha o que eu li aqui, ó. Os bilionários Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates Quem estão são entre eles? várias personalidades do Twitter. O professor Como Elon assim? Musk é
Elon Musk, eu também não sei quem é. Tudo bem. Quem é Bill Gates? Na verdade, nenhuma. Eu Você não sei, mas eu não sabe? sei explicar, não. Então, você já tem que começar a pensar aí, ó, como você faz para explicar isso para o seu avô, uma coisa que nem mesmo você. Então, É, use suas palavras. No que você conhece o Bill Gates? tipo, Ele tem a ver com o quê? né, sobre as redes sociais. Ok, que mais? E é só isso que eu sei. Deles é. Então, você acha que seu avô só vai entender a notícia? Não. Olha como você poderia fazer, e é uma forma de paráfrase. Os bilionários, Elon Musk, lá, certos outros personagens. Ah, não, né? Deixa eu colocar assim, aí fica destacado. Vovô, tem uns caras com muito dinheiro lá nos Estados Unidos, sabe, que eles têm uma conta na internet, igual o Facebook, sabe, tipo o Facebook, só que chama Twitter. Então esses caras com muito dinheiro, eles levaram um golpe lá, eles foram enganados, e alguém pegou a senha dessa conta deles e usou para fazer coisa. Ao invés de falar hackear, fala usou a senha. E usou a conta deles para fazer, para ganhar dinheiro. Só que não é dinheiro igual ao real, não é nota de dinheiro. É o dinheiro que só anda, só circula na internet, tipo um cartão de banco, entendeu? Então, Agora eu entendi. Seria exatamente assim. você tem que pensar exatamente assim. Como é que você vai falar para o seu avô, para sua avó, para alguém que não sabe o que que é essas coisas, como é que como fazer elas entenderem essas coisas? Isso é parafrasear. Isso também é parafrasear. Então, se você tem que saber tem que ser capaz de saber traduzir essas palavras de um mundo para o outro. E só para vocês saberem, então, para quem não sabe, ó, Elon Musk, ele é o chefe da Tesla e de várias outras empresas gigantes da tecnologia, ok? Foi ele que mandou aquele carro para o espaço alguns anos atrás. Ele soltou um foguete que tinha um carro, essa imagem é fácil de encontrar na internet, um carro com um astronauta dirigindo, e esse carro está indo para Marte. Então é um carro mesmo, um carro desse que a gente vê na rua, e o cara está dirigindo, e um astronauta dirigindo, só que o astronauta é um boneco, né? Não existe. Ele só lançou o carro para o espaço. O Jeff Bezos, ele é o dono da Amazon, sabe aquele site de compras, Amazon, que a gente usa para comprar livro, para comprar trocentas coisas. Então ele é o dono da Amazon. Ele está meio que destruindo o mundo também, né? Fazendo isso, mas isso é questão, a gente fala disso em outra aula. E o Bill Gates é o dono da Microsoft. A Microsoft é que produz programas de computador para o seu computador. Então, o Windows, o famoso Windows que vocês usam nos computadores de vocês, foi o Bill Gates que criou, além de muitas outras coisas, né? Essas três pessoas, elas têm, cada uma delas tem algumas dezenas de bilhões de dólares aí, graças às invenções deles. São pessoas muito, muito ricas. São elas que mandam no mundo de verdade, não são os presidentes. São essas pessoas que mandam de verdade no mundo. Mas muito bem. Então, entenderam, gente? Quando você vai parafrasear, você tem que falar com as suas palavras, mas não é só falar com as suas palavras, você tem que falar com as palavras que o seu interlocutor compreenda. A história da Chapeuzinho aqui, ó, o narrador poderia ter falado um monte de palavras da época da Chapeuzinho. A história da Chapeuzinho é antiguíssima, né? Mas vocês entenderiam se ele tivesse falado usando as palavras da Chapeuzinho naquela época, da avó,
do Lobo 300 anos atrás, não entenderiam, porque era outro português. Então, o narrador ele também faz esse trabalho de traduzir a história para que nós consigamos entender. Vamos tentar mais uma vez, pessoal. Vamos lá. Ó, as contas oficiais dos políticos americanos Barack Obama e Joe Biden, além do casal de artistas Kanye West e Kim Kardashian, também reproduziram pedidos de doações na criptomoeda. Então, o que aconteceu aqui? Alguém hackeou as contas desse povo e começou a fazer propaganda de Bitcoin nas contas desse pessoal. Como é que você fala isso? Como é que você fala esse parágrafo para o seu avô, para sua avó? Vamos lá, quem quer arriscar agora? O Luca, que não falou nada até agora. Você sempre está falando um monte de coisa, Luca? Como é que você falaria isso? Que os políticos, Barack Obama, ele ganha muito dinheiro por causa das coisas que ele faz. Isso é com as minhas palavras, mais ou menos. Maravilha, vai. É isso mesmo. E aí? Aí ele, aí alguém, assim, um rapaz da internet que ninguém conhece, hackeou a conta dele e Hackeou? O que que é pegou, hackear? não, pegou a senha da conta Ah, do presidente. aham. Aí usou para propagandas na internet. Propaganda do quê? Ah, de alguma empresa, de alguma tênis, celular, essas coisas. Ah, muito bem. Muito bem, Luca. Você podia ter pensado em outra coisa para falar do Bitcoin, mas a ideia de comparar criptomoeda com tênis, celular, também faz mais sentido para quem não sabe o que é isso, para quem não sabe como funciona a negociação na internet. Então, funciona. A sua paráfrase, a sua tradução dessa notícia para alguém que não conheça nenhum desses termos foi muito boa. Muito bom, Luca. É isso, pessoal. Parafrasear é isso. É você dizer com suas palavras o que você o que você está lendo, o que você aprendeu. Tem uma outra notícia aqui, mas vamos passar rapidinho por ela também, né? Porque o tempo está passando. Ó, o presidente paraguaio confirma a ministra de Saúde apesar das denúncias de corrupção. Aí tem a data da notícia, né? Onde que foi feita, Assunção, para quem não sabe, é a capital do Paraguai. O presidente paraguaio, Mário Abdo, confirmou nesta quarta-feira seu ministro da Saúde, Júlio Mazzonelli. E esse Júlio Mazzonelli está sob acusações de corrupção da oposição e pressão para reabrir as fronteiras com a Argentina e o Brasil encerrados pela pandemia. Então, ó, isso aqui já é um discurso indireto, já é uma paráfrase, porque essa notícia provavelmente, ó, confirmou nessa quarta-feira. Então, provavelmente, o presidente já falou isso aqui antes, num outro lugar, talvez uma coletiva de imprensa, talvez um repórter abordou ele na rua e pegou a transmissão oral dele, né, no microfone, e aí o próprio repórter usou as palavras dele para falar o que o presidente disse. Então, tá aqui, ó, ele confirmou o ministro da Saúde tal. Só que aí o repórter já bota a própria opinião dele na notícia, né? Ó, esse ministro está sob acusação de corrupção e tal e tal. Mas percebam, aqui já é uma paráfrase. Aí a gente vai ter um discurso direto. Ó. Aqui já é a fala do próprio presidente. Mazzonelli continuar no cargo. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Seria injusto afastá-lo, disse o chefe de Estado em entrevista coletiva. Como é que a gente muda isso aqui, pessoal? Imagina que vocês são o repórter e vão falar de novo com as suas palavras, parafraseando o que o que o presidente acabou de falar aqui em discurso direto. Como vocês fariam isso? Como vocês transformariam esse parágrafo num discurso indireto, numa paráfrase do que ele falou? Quem quer falar?
Júlia, como é que você faz isso, Júlia? A frase em aspas, Isso. Como é que você diz que é o repórter que está falando o que o presidente falou? Júlia, não nos abandone. Volte. calma aí. Pensa um pouquinho. Como é que você faria isso? O que que o repórter falou? Não, ou melhor, o que que o presidente falou? Você está lendo aí, mas fala, fecha o olho e fala. O que que o presidente falou? Que o ministro O que que ele falou? que ele vai continuar no cargo por ser Aham. por estar exercendo ele bem. Que mais? Só tem mais uma coisinha. Ele vai continuar no cargo. É isso mesmo, Júlia. É isso mesmo que você está falando. Porque qual o motivo dele afastar ele se ele está fazendo isso bem? Seria injusto. Muito bem. Perfeito. Você parafraseou. Sim, ó. Tipo, por que que eu vou afastar ele se ele está fazendo um bom trabalho? É isso mesmo, é isso que que ele falou. Ele vai continuar no cargo. Por que que eu vou afastar se ele está fazendo um bom trabalho? É exatamente o que ele disse. Só que você conseguiu dizer o que ele disse. É isso mesmo. A gente poderia até escrever aqui, ó. O presidente ainda disse que porque afastaria o ministro se ele está fazendo um bom trabalho. Ainda questionou, né? Ainda questionou por que afastaria o ministro se ele está fazendo um bom trabalho. Aqui você já está falando exatamente o que o cara falou no discurso direto. Então é isso, pessoal, entenderam? Quando você faz a paráfrase, você fala com suas palavras o que você leu ou ouviu, ou leu ou ouviu, né? Ouviu e leu ao mesmo tempo. Então faça esse exercício, gente, como eu falei, faça esse exercício de parafrasear, ele é muito, muito bom para vocês desenvolverem suas capacidades cognitivas. Os intérpretes, por exemplo, intérprete de Libra, nossa, eu sou péssimo para Libra, eles falam, eles conseguem ouvir uma coisa e falar outra, e quase ao mesmo tempo, quase simultaneamente. Isso aí é uma forma de paráfrase, e é uma forma, assim, muito incrível, porque você se tornar um intérprete de Libras, ou intérprete de uma língua para outra, né, de línguas orais, nossa, exige muito, muito esforço cognitivo. Tanto é que o intérprete de Libras, se você estiver tendo um evento, né, grande assim, os intérpretes eles trocam a cada 15 minutos, mais ou menos, porque exige muito da pessoa. Ela fica o tempo todo ouvindo uma coisa e já traduzindo em outra língua. Nossa, é muito esforço, é muito, muito esforço. Então, eles estão sempre trocando, sempre são pelo menos dois intérpretes, revezando, para que um consiga dar uma relaxada, respirar um pouco e aí já volta. Então, façam isso sempre que vocês puderem, que seria um grande exercício. Como eu falei também, isso aparece em artigos científicos,
como quando, por exemplo, vai aparecer lá o cientista tal disse que a molécula tal e a molécula A e a molécula B podem se juntar e formar a molécula C. Então você está parafraseando. É diferente de um discurso direto, por exemplo, que você diria: o cientista disse dois pontos. Quando a molécula A junta com a molécula B, forma a molécula C. Então, tem essa diferença, e a gente relaciona a paráfrase com os discursos e com a própria narrativa, né? Com a questão de enredo também. Um enredo bem montado, quando o enredo está bem montado, você consegue. O enredo bem feito é praticamente a paráfrase de toda a história que você está falando. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Podem perguntar, podem falar, podem reclamar. Tranquilo? Cri, 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 cri. Muito bem. Bom, a Júlia falou que está tranquilo, mas eu vou considerar então que todos estão entendendo. E não é tão difícil de compreender, né, pessoal? É só prestar atenção nos detalhezinhos aí. Continuando, gente, outra coisa que eu vou falar hoje para vocês é a intertextualidade. Eu já quase comecei a falar disso algumas aulas atrás, mas aí eu achei melhor não entrar no assunto, então vamos retomar hoje. A intertextualidade, pessoal, ela aparece sempre que um texto entra no outro. Então, isso acontece muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes que você está lendo um texto, e esse texto pode ser um livro, um comercial, um filme, um poema. Então, você está lendo esse poema, aí você lê um pedaço de frase e lembra de um outro texto. E aí você fala, nossa, esse pedaço de texto, ele veio de um outro texto. Isso é intertextualidade. Nesse momento, houve a intertextualidade. Na verdade, a intertextualidade vai acontecer de qualquer forma, né? Independente de você reconhecer ou não aquele texto, aquele pedaço de texto que veio de outro texto. Mas é muito melhor quando você é capaz de reconhecer isso, né? Porque se o autor colocou aquele pedaço de texto ali, então é porque, por exemplo, bom, eu vou mostrar uns exemplos aqui e fica mais fácil de entender. Mas se o autor colocou aquele pedaço de texto ali, você tá lendo uma crônica, né? E aí aparece uma referência ao Dom Quixote. Todo mundo aqui sabe quem é Dom Quixote, né? Dom Quixote, aquele cara que anda num cavalo e que luta contra os moinhos de vento. Então você está lendo uma crônica de um autor brasileiro que lançou ontem no jornal. Aí ele fala alguma coisa do Dom Quixote. Se você não souber o que é o Dom Quixote, aquilo não vai fazer sentido nenhum para você. E pode ser que o texto inteiro não faça sentido porque você não sabe o que é o Dom Quixote. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos mais ligados às imagens. Deixa eu abrir aqui. Ó, vamos começar com esse aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se esse aqui é. Quem é esse carinha que vocês estão vendo aí, pessoal? Quem é ele? Cebolinha? Isso, é o Cebolinha. E uma das características do Cebolinha é trocar o R pelo L, ok? Então, quando ele troca o R pelo L, então nessa frase aí que ele está falando, ó, ele está falando
a escolha certa. Só que aí ele fala a escolha celta. E celta é o carro que está aparecendo aqui. Então aí já houve uma intertextualidade, porque você precisa entender que esse cara é o Cebolinha e que ele fala diferente. Senão essa piada não vai ter sentido nenhum. Se tivesse apagado aqui, que não dá para eu apagar aqui, né? Mas se tivesse apagado esse Cebolinha, só tivesse escrito a escolha celta, não faria sentido essa piada, essa, essa piadinha na interna. Então é preciso que você reconheça esse pedaço de texto que vem de outro lugar, nesse caso vem dos quadrinhos, né? Que esse personagem aqui saiu dos quadrinhos e entrou aqui no comercial, para que você entenda essa piadinha com a palavra certa e celta. Um outro exemplo, esse aqui, ó. Isso aqui é um outdoor de um caça-latas, né? Eu não sei como é que vocês chamam aí em Minas. O caça-lata é essas empresas de reciclagem que vão recolhendo as latinhas, metais, plásticos, vão recolhendo nas ruas, ou então tem postos de recolhimento, né, que as pessoas levam até lá, e eles reciclam, eles fazem a triagem e revendem para as empresas reaproveitarem. E aí essa propaganda especificamente, né, tá falando do meu reciclado favorito. E aí mostra um monte de latinhas aqui, mas todo mundo aí já sabe do que se trata, né? De que filme que tá falando aqui. Inclusive quase aparece o personagem principal do filme aqui, ó. Como que é o nome dele mesmo? Alguém lembra o nome do carinha aqui? Isso, o Gru. Muito bem. É, isso mesmo. Então, todo mundo aí já sabe então que tá falando do filme meu Malvado Favorito. E dos Minions, né? Que cada latinha aqui virou um Minion. Ou cada Minion já é uma latinha, não sei agora. Mas então, esse outdoor, ele só faz sentido porque você entende essa referência ao filme, ok? E esse aqui é o logo da empresa, né? Que também é também é um intertexto, porque esse aqui é o símbolo antigo da primeira versão, eu acho que é a primeira, eu não sei se a nova versão teve, do filme Caça-Fantasmas, que também é uma referência direta ao filme, só que aí virou Caça-Latas, e aqui não aparece, mas o fantasma está segurando uma latinha de alumínio na mão. Muito bem. Aí a gente tem isso aqui também, ó. Essa tirinha aqui, ó. Tá, todo mundo consegue ler aí, né? Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Aí vem outro personagem, minha terra tem Palmeiras. Aí cada um tem um time que quiser. Todo mundo entendeu a piada aqui? Sim, todo mundo sabe o que é esse minha terra tem alguma coisa? Isso aqui com certeza vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês. Não, o pessoal entendeu, assim. É que eles estão com preguiça de falar. Professor, Oi, deu pra entender a piada aqui. vai estar se referindo a quê? Esse texto aí. Qual é o intertexto aí? Qual é o texto de fora que entra nesse texto? Que entra nessa tirinha de humor? Vocês lembram disso aqui? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Blá, 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 blá. Lembram? Isso aqui, pessoal, é aquele famosíssimo, famosérrimo poema do Gonçalves Dias. É um dos poemas mais famosos da língua portuguesa do Brasil, né? Todo mundo que é brasileiro já ouviu pelo menos uma vez na vida esse poema. Deixa eu, inclusive, achar ele aqui.
Ah, eu já acho que eu já tenho ele aqui, ó. Então, ó, minha terra tem palmeiras, onde cantam o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no seu seio mais amores. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Olha só, já passei do poema do Gonçalves Dias pro hino nacional. Por quê? Porque o hino nacional tem o poema do Gonçalves Dias enfiado dentro dele. Para quem não sabia disso, é para quem nunca prestou atenção na letra do hino nacional, tem o poema do Gonçalves Dias do lá dentro dele. Tem outras referências também. Depois vocês olhem o hino nacional de novo com mais calma que vocês vão encontrar mais referências. Mas também tem outros casos, ó. Isso aqui é uma referência literária dentro de um filme. Para quem não sabe qual é essa referência, né, para quem não viu esse filme até hoje, assistam esse filme, que ele é fundamental para entender o nosso mundo atual até. Tá aparecendo aí para vocês, né? Acho que tá. É o Sim, famoso. tá aparecendo a imagem. Que filme é esse, gente? Que filme é esse? Ninguém assistiu, ninguém lembra. Ou ninguém sabe. Esse é o famoso Matrix, pessoal. Vocês são tudo novinho, né? Vocês acho que uma boa parte talvez não tenha assistido, mas eu já falei nesse filme na sala já antes. Vocês assistam esse filme, que ele é muito bom. Só o primeiro, né? Para entender o mundo atual é o primeiro. Os outros já, aí já viaja já. Embora seja uma previsão quase uma previsão bem plausível de como será o mundo, né? Em mais algumas décadas. Mas então, nesse filme, pessoal, tem essa referência aqui, ó. Quando o Neo, ele tá dormindo lá, o Neo é um hacker, né? E ele tá dormindo, aí ele acorda e na tela do computador dele aparece essa mensagem: Follow the White Rabbit. Siga o coelho branco. Isso aqui é uma frase que vem direto do texto da Alice no País das Maravilhas, aquele livro do Lewis Carroll. Só que aqui eles mudam, né? No filme da Alice, ela segue o coelho branco e cai no mundo do País das Maravilhas. No filme do Matrix, quando fala Follow the White Rabbit, ele vai e vê um coelho branco tatuado no ombro de uma das personagens secundárias, que só aparece nessa cena, aliás, depois nunca mais aparece. Então, aqui também é uma intertextualidade. Se você não entender o que que esse siga o coelho branco, você até consegue acompanhar a trama, porque afinal de contas vai aparecer um coelho branco aqui depois. Mas você já sabe, você já vai ter um spoiler de que, mas se você lembrar, aliás, que isso aqui, esse coelho branco é da Alice, você já vai ter um spoiler do filme de que alguma coisa muito louca vai acontecer logo em seguida. Então isso ajuda muito na trama do filme. Tem outras referências também, né, mas não dá para falar todas aqui agora. E um outro exemplo, né, é desse quadro. Esse quadro é famosíssimo, todo mundo conhece, todo mundo tem no celular, né, o emoji desse quadro, que é o famoso grito do Edvard Munch. O Edvard Munch é um pintor, eu não vou lembrar agora a nacionalidade dele, mas esse quadro é famosíssimo, né? Esse quadro, todo mundo já viu em algum momento da vida esse quadro, ele faz parte da nossa cultura mundial. Mas tem pessoas que brincam com esse quadro, que fazem uma intertextualidade com ele também. Um dos exemplos é esse aqui do Homer Simpson. Todo mundo sabe também quem é o Homer Simpson. Então, olha só, está fazendo uma intertextualidade. Se você não conhecesse o quadro do Munch, essa pintura aqui, ela até seria engraçadinha, mas tipo, beleza, é o Homer Simpson com o olho arregalado. O que que tem de mais nisso?
Mas se você sabe que está falando do Edvard Munch, né, do quadro Grito, aí você vê diferente isso aqui. E o negócio pode ir piorando, ou melhorando, né? Aqui a gente tem o quadro do Munch e outra referência da pintura, que é o quadro do Van Gogh. O Van Gogh era um pintor austríaco, se eu não me engano, ou alemão, não vou lembrar. Mas todo mundo sabe quem é o Van Gogh também, né? E os quadros do Van Gogh não tem como não reconhecer pelo modo como ele usa as pinceladas. E só para vocês saberem, né, tanto o Munch como o Van Gogh são pós-impressionistas. São desse movimento artístico do final do século XIX, comecinho do século XX. Mas então, olha só que legal. Aí você tira o céu do Munch e coloca o céu, o Starry Night, né, o céu estrelado, do Van Gogh. Mas o negócio pode ir melhorando ainda mais. Aí já entra outros personagens de outras épocas e de outros movimentos artísticos. Até que vira uma salada. Você tem tudo aqui agora. Você tem uns 20 quadros diferentes juntados num só. Mas isso aqui só vai ter graça, de novo, se você entender essas referências. Se eu souber que aqui, essas mãos aqui em cima é o Michelangelo, aqui de novo ó, tem o Van Gogh, aqui tem um quadro do Kanagawa, que é um pintor japonês, aqui é a Mona Lisa, aqui é o Dalí, e vários outros quadros que aparecem aí. Se você não entender isso, não vai ter graça nenhuma. Isso aqui vai ser uma pintura qualquer. Então é fundamental também, pessoal, quando a gente fala de histórias, de narrativas, que vocês tenham conhecimento de mundo para serem capazes de absorver essa intertextualidade, para que vocês enriqueçam a leitura de vocês de um determinado texto. Se vocês não souberem essas referências externas, não vai ter graça esse texto. Pessoal, coloque o nome de vocês também, antes que eu esqueça, né? Antes que eu esqueça de... antes que eu esqueça de pedir de novo, né? Coloque os nomes aí no chat, por favor. Então, a interpessoalidade, o importante é vocês lembrarem dela, mas eles têm uma classificação também. Então, a gente pode dizer que uma intertextualidade é uma paródia, ok? Então, por exemplo, esse quadro aqui dos Simpsons é uma paródia ao quadro do Munch. Pode ser uma referência simples. Então, esse exemplo aqui do Matrix é um exemplo de referência. Então, eu só estou me referindo ao filme, mas ele não está sendo parodiado diretamente, não tá fazendo parte direta da trama do Matrix. É só uma referência que ajuda a enxergar diferente essa cena. Eu posso também ter uma epígrafe. A epígrafe, acho que, não sei se todo mundo já viu, mas é aquele pedacinho de texto que vem, é um pedacinho de texto literário que sempre vem em cima de um capítulo de livro, de uma notícia de jornal, sempre não, é quase sempre. Que mais? Você vai ter um artigo científico, você vai ter uma epígrafe. Ali, ou quando você vai fazer o TCC, você coloca uma epígrafe também na frente nas primeiras páginas do seu trabalho. Essa epígrafe, ela também é uma intertextualidade, ela também está se referindo ao assunto, ela também está ligada de alguma forma ao assunto que vai ser abordado naquele artigo, naquele TCC, naquela notícia. Porque você vai ler essa notícia dessa epígrafe primeiro, e toda a sua leitura depois do artigo, do livro, vai ser sempre remetendo a essa epígrafe. É por isso que o cara falou isso, é por isso que aquele que falou daquela epígrafe antes. E ainda, alguns falam que também existe a intertextualidade crossover, essa palavra em inglês mesmo, crossover, que é o que acontece, por exemplo, nesse quadro, em que várias
obras trabalham juntas para criar uma nova obra, mas também você vai ver no filme Vingadores, por exemplo, em que você tem o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Hulk, o Capitão América. Você tem todo mundo junto trabalhando para criar uma história nova. Você sabe, você já viu os filmes desse pessoal separado, mas aí você vê todos eles juntos criando uma nova história. Isso também é uma forma de intertextualidade. Então, é isso, pessoal. Eu acho que, bom, acho que é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Lembrou de alguma intertextualidade? Tudo bem até aqui? Ô, professor, Oi. mas esse quadro foi só um pintor que pintou ou foi vários? Isso que eu não entendi direito. É que agora eu já tirei o quadro. Não, na verdade, aqui, nesse caso, não foi nem pintado. Foi uma montagem de computador. Ele foi pegando pedaços de cada quadro, um pedacinho que fosse reconhecido, né? Porque tem que ser reconhecido, senão não faz sentido. Então, foi pegando um pedacinho de cada quadro que ainda permitia o reconhecimento dele e foi colocando na obra, foi jogando na obra. Inclusive, prestando atenção no posicionamento desses. Deixa eu tentar de novo rapidinho aqui. Inclusive, pensando no posicionamento desses elementos no quadro em si, no quadro original, aliás. Então, ó, por exemplo, a Mona Lisa, ela vai aparecer na frente, como ela apareceria no quadro original. Esse deck aqui, ó, ele vai aparecer nesse canto esquerdo, como apareceria no original do Grito. O céu estrelado, ele é uma coisa do Van Gogh, que apareceria no céu. Mas isso aqui não foi pintado, isso aqui foi uma montagem. Foi pegando vários e vários quadros, né, no computador, provavelmente no computador, apagou algumas partes e deixou outras. Só o suficiente para você reconhecer. Ok? Ok, professor. Beleza, pessoal. Ups, tá certo. Bom, é isso, gente. Todo mundo colocou o nome aí no chat. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, se ninguém quiser perguntar nada, mas como sempre estou aqui, né, no celular. Então, a gente acaba por hoje. Depois eu vou botar uma atividade lá no Google Sala de Aula, mas depois vocês vão ver com calma. E é isso, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau, Ana. E até mais para vocês. Bom fim de semana. Pra você também, professor. Tchau. Valeu. Até mais.